A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, 14 de setembro de 2024, sábado, tenho uma palavra para compartilhar. A palavra de hoje encontra-se no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 39, que diz assim: Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo, e disse a Saul: Não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo. Essa passagem acontece quando Israel estava em guerra contra os filisteus. E Golias estava ameaçando destruir todos os israelitas. Nesse momento, Davi, quando ele chega e vê o exército de Israel acuado, com medo de Golias e do exército filisteu, ele não se conforma. E naquele momento, ele diz que, se caso não tinha ninguém do exército para lutar contra Golias, ele lutaria. Davi, um jovem, um adolescente, foi o único que se dispôs a lutar, a enfrentar o gigante Golias. Naquele momento, Saul não acreditou. Saul não botou fé que Davi seria possível destruir Golias. Mas ele, sem opção, diante da afronta do gigante Golias ao seu exército e ele mesmo com medo daquele gigante, ele aceitou a ajuda de Davi, mesmo não botando fé que Davi era capaz de destruir Golias, e deu a sua armadura para Davi. Quando Davi colocou aquela armadura, Saul, que era de maior estatura e mais forte que Davi, a palavra vai dizer que ele nem conseguia andar com aquela armadura. E naquele momento, Davi disse: Eu não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. E tirou aquilo. Davi, ele estava inspirado por Deus, ele tinha a coragem dada por Deus, a experiência que muitas vezes fez ele adquirir a fé que ele tinha no Senhor e através disso ele acreditava que sim, ele era capaz de destruir aquele gigante. Ele sabia que o mérito, a força não estava nas suas mãos, mas estava no Deus que ele servia. E naquele momento ele tirou toda aquela roupa, toda aquela vestimenta e foi com as suas próprias armas enfrentar o gigante Golias. E a palavra vai dizer que ele, com sua funda, com 5 pedrinhas no bolso, e na primeira tentativa, ele destruiu Golias. E Golias morreu, pois naquele momento, quando ele caiu, Davi imediatamente foi e cortou o pescoço do gigante Golias. E Davi, ele se tornou a pessoa mais importante de Israel naquele momento. Aquele que já tinha aquela unção de ser rei, mostrou para todo Israel qual era o motivo que Deus tinha o escolhido para ser o futuro rei. Que história maravilhosa! Davi, ele é um exemplo de fé, um exemplo de pessoas que não se olha para a sua própria força, para o seu próprio conhecimento, mas crê na palavra do Senhor e crê no poder de Deus. Pois Davi sabia que Deus não permitiria que a nação de Israel fosse destruída. E a maior prova que Davi ele teve do seu conhecimento, da sua sabedoria inspirada por Deus, foi ele saber que ele tinha uma identidade e que ele não precisava confiar nas armas que as outras pessoas tinham para oferecer para ele. Mas ele confiou na sua própria identidade, ele confiou no poder de Deus que poderia atuar através da sua vida. A meditação de hoje diz assim: conhecer a própria identidade muda todo o seu destino. Quantas vezes queremos fazer algumas coisas, temos projetos e começamos a olhar para a força do outro, começamos a almejar a característica, a identidade, as armas das pessoas ao nosso redor. Mas saiba que cada um de nós possuímos uma própria identidade, uma identidade plantada por Deus.
E aquilo que você tem na sua vida de especial é o suficiente para você poder vencer todos os propósitos, todas as guerras, todas as lutas que você tem para enfrentar. Confie no Senhor, olhe para Deus, peça para Deus mostrar quem você é, os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, e através do conhecimento de sua identidade, assim como Davi foi capaz de vencer os gigantes, o gigante Golias, nós também seremos capazes de vencer os nossos gigantes. Deus, ele dá armas vindas do céu. Davi reconheceu que todo o conhecimento que ele tinha, todo o manejo, toda a experiência que ele tinha com a funda, ele seria capaz de destruir aquele gigante com o poder de Deus, com a atuação do poder do Senhor através da sua vida. E é só dessa forma que nós também conseguimos vencer os gigantes da nossa vida. Através de toda a instrução, experiência, todas as características da nossa identidade alicerçada, fundamentada no poder do Senhor. Quero também compartilhar a leitura bíblica de hoje, que está em Provérbios 24. O Provérbios 24, que é um capítulo do livro de Provérbios, do livro de sabedoria. Quero compartilhar alguns versos. Quão maravilhoso é para a nossa vida, um livro de instrução para vivermos melhor aqui na terra. O primeiro verso diz assim: não tenha inveja dos ímpios, nem deseje a companhia deles, pois destruição é o que planejam no coração. Quando olhamos para os ímpios, algumas pessoas que parecem ter alguma prosperidade, alguma vantagem, algumas vezes nós o invejamos. E a palavra diz que nós não temos que olhar para a vida das pessoas que não creem no Senhor, que não anda conforme os preceitos do Senhor, pois no coração deles, eles só planejam destruição. O verso 7, a sabedoria é elevada demais para o insensato, ele não sabe o que dizer nas assembleias. O insensato, ele nunca sabe o que dizer. O insensato, o tolo, é aquela pessoa que não segue a Deus, que não coloca a experiência, a instrução da palavra do Senhor na sua vida, e ele nunca está preparado para agir diante das assembleias. O verso 9, a intriga do insensato é pecado, e o zombador é detestado pelos homens. O verso 10, se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? É nos dias das dificuldades, é no dia da adversidade que nós mostramos quem somos nós, que nós mostramos o tamanho da nossa fé. Se nós nos mostrarmos fracos, com pouca força, no dia da adversidade, nós vacilamos, nós não somos capazes de desfrutar do poder do Senhor, de mostrar quem é Deus na nossa vida. Paulo vai nos dizer que é no dia que ele está fraco, que ele é forte, que ele basta, que o poder de Deus basta na vida dele. E é assim que nós temos que ser no nosso dia a dia. O verso 16, pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Irmãos, é no dia que nós nos fracassamos que Deus nos levanta. Nós não podemos deixar nos mover pelo fracasso. Não é por causa que a gente se sente derrotado ou de fato é derrotado em determinadas lutas que tudo acabou para nós. Deus, a palavra do Senhor, o poder do Senhor, ele é o único que nos restaura. Ele é o único que nos levanta. A vida do crente é cair e levantar. Toda vez que estamos em queda, nós sabemos que olhando para Cristo e confiando no poder do Senhor, aquilo será revertido e Deus vai nos ajudar a sair da nossa cova, a sair do nosso buraco. Não há derrota definitiva para o crente, não há derrota para o cristão. Se você talvez está passando por uma dificuldade, onde você até perdeu, você sofreu perdas, saiba que as perdas ainda são lucro na nossa vida. Pois Deus, quando Ele permite que perdemos, toda essa maldição da perda é transformada em bênção. É melhor nós perdermos estando na presença do Senhor do que nós ganharmos na presença do maligno.
pois o maligno, ao contrário do Senhor, ele é capaz de transformar as bênçãos da nossa vida em maldição. Olhe para Cristo e não se sinta caído. Saiba que Deus vai te levantar. Fique firme no caminho do Senhor, que Deus tudo fará na sua vida. O verso de 21 diz: tema o Senhor e o Rei, meu filho, e não se associe aos dissidentes. O verso 22, pois terão repentina destruição. A quem pode imaginar a ruína que o Senhor e o Rei podem causar? Nós temos que ter temor a Deus, primeiramente, e também temer as autoridades. Pois quando meditamos em Romanos 13, Deus vai nos dizer que é Ele que dá o poder a todas as autoridades da terra. É Ele que constitui as autoridades. E mesmo diante de uma autoridade ruim, que nós não concordamos com as suas atitudes, nós temos que ter o temor da justiça. Saber que ele é uma autoridade, que Deus deu esse poder para ele, que nós temos que obedecer todos os mandamentos, todas as leis e agir de forma correta. Pois assim como o Senhor, as autoridades terrenas também podem nos causar muito mal. Muitas coisas podem vir de negativa para nós quando nós não agimos com temor à autoridade divina e às autoridades terrenas. Mas coloque sempre Deus na nossa frente, sabendo que o Senhor é sempre o nosso advogado. Que essa palavra possa ser instrução para a sua vida, lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.